Iniciando mais um podcast Entre Vínculos, hoje, dia 18 de junho, uma quinta-feira. Eu sou Andréa Martins Corrêa, sou psicóloga e o podcast Entre Vínculos é realizado por mim e pela Kitty. Kitty, como vai? Oi, Andréa, tudo bem? Eu trabalho com comunicação audiovisual e hoje a gente tem, além de nós duas, temos também uma convidada muito especial, né, Andréa? Sim, nós temos uma convidada muito especial, porque vamos abordar o tema dos grupos LGBT, já que estamos no mês de junho, e este mês é um mês de discussão sobre as questões LGBTs, então é um mês da visibilidade LGBT. O nosso podcast. Antes de prosseguir, quero lembrar que pode ser ouvido através do Spotify, do Google Podcast e também do site Recriando Vínculos. Então, para continuar o nosso podcast hoje, eu quero apresentar para vocês a Júlia Paterniani, que vai estar conversando o tempo todo com a gente. Ela é uma artista da área musical e uma mulher trans. Júlia, seja muito bem-vinda para essa tarde conosco. Olá, boa tarde. Oi, Andréia. Oi, Kitty. Obrigada pelo convite. Muito bom conversar com amigas. Júlia, você trabalha muito, quer dizer, não sei se muito, mas eu conheço a sua produção musical. Talvez você possa falar um pouquinho sobre o seu trabalho musical que está nas redes. Sim, bom, eu faço música, lancei em 2018 o meu primeiro disco, que chama Toda Mulher Nasce Chovendo. Tá completando 2 anos que eu lancei. E é o meu trabalho, a minha forma de existir enquanto mulher trans. Foi a forma que eu busquei de enfrentar tudo que eu tinha que enfrentar como enquanto mulher trans. E a minha forma de tentar fazer algo por mim e pelo mundo, o que eu sei fazer, de bem ou mal, é a música. Então eu lancei esse primeiro trabalho e estou trabalhando aqui no próximo disco também agora. Semana passada, se eu não estou enganada, você também lançou dentro desse projeto do novo disco um single, é isso? Isso, é uma música com videoclipe que chama Acordar. E acho que ela faz uma ponte entre o meu primeiro disco, o Toda Mulher Nasce Chovendo, e esse próximo disco que eu tô trabalhando. Então, quem quiser assistir, tem no YouTube, Jupati Acordar. Tem no Spotify, tem todas as plataformas de streaming também para ouvir. Você é poeta também, poetisa, né? Porque as músicas são uma criação totalmente sua, tanto nas letras, né? Quanto na melodia, é isso? Sim, eu tenho uma certa dificuldade de me assumir com esse termo poeta ou mesmo música, né? Eu me vejo como uma mulher que gosta de brincar e de tentar fazer música, mas sim, eu que componho as letras e as músicas em parceria. Eu tenho meus produtores que compõem junto comigo, que participa desse processo. Meu processo de escrita não é separado da música, eu só consigo escrever pensando na música, assim, para mim é inseparável, assim, o que eu escrevo tá sempre ligado a alguma música que eu vou criar. Assim. Muito interessante, Júlia. E você poderia falar um pouquinho para a gente qual a importância desse mês de junho? O que é que ele importa para a comunidade LGBT? O junho foi, até onde eu sei, foi adotado, né, como o mês da visibilidade LGBT, né, por conta da revolta de Stonewall. E aí, por conta desse evento, foi adotado como um mês para celebrar e para dar visibilidade, né. Eu acho que a importância vem principalmente de trazer as pautas, né, o que a gente está pensando, quais são as nossas demandas, o que a gente está vivendo, e trazer toda essa discussão a público, né. Eu acho que isso é fundamental porque nossa luta por direitos ainda está no comecinho, né? Apesar de termos conquistado muita coisa,
ainda temos muito mais para conquistar, né? Pois é, esse movimento que deu origem ao mês de junho, às comemorações de junho, foi em 69, né? Quer dizer, era um outro momento que a gente vivia no Ocidente, um momento revolucionário, movimento feminista. Você acha que as coisas mudaram de lá para cá? O que é que mudou? Estamos em 2020 agora. Quais as conquistas? Quais os desafios? Quais os retrocessos? Como é que você vê ou avalia essas questões? Eu acho que às vezes a gente tem a tendência, por estarmos vivendo nesse momento, né, de ódio e dessa onda conservadora, moral, assim, né, a gente tem a tendência de achar que a gente está andando para trás, né, de que é só retrocesso, assim. Mas acho que não dá para negar que a gente teve avanço, que a vida de uma pessoa LGBT hoje não é a mesma vida de uma pessoa LGBT há 50 anos atrás. Eu vejo pela minha experiência pessoal, nos meus tempos de colégio, para mim era praticamente impossível você se assumir como uma pessoa LGBT sem sofrer todo tipo de violência, né, de agressão. E comparando hoje em dia, assim, não que hoje seja fácil, mas eu vejo as pessoas jovens, assim, pelo menos nessa faixa etária, assim, as pessoas que estão no colégio hoje, nesse momento da adolescência, de quando começam a surgir essas questões, acho que dessa nova geração tratam com muito mais naturalidade, né? Acho que elas estão colhendo os frutos da desconstrução da luta que a gente começou desde lá de trás, né? Pela minha experiência pessoal, eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu não sabia nem o que era uma mulher trans, né? O que eu tinha de referência de mulheres trans eram travestis, marginalizadas na rua, sofrendo violência, e parece que esse era o único universo possível a ser ocupado por uma mulher trans. E hoje em dia a gente tem, embora a gente continue ainda sofrendo violência e tendo índices de violência e morte, né, muito grandes, assim, mas existe um movimento de resistência, existe a identidade, existem referências, né? Eu gosto de citar como exemplo o caso do discurso que teve no ano passado na Lesp de São Paulo, onde o deputado Douglas, que é um deputado bolsonarista, fez uma fala transfóbica, dizendo que se ele visse uma mulher trans no banheiro, ele ia bater. E esse é o discurso que sempre existiu, né? Mas pela primeira vez existia lá a Érica Malunguinho, uma mulher trans, deputada estadual, para fazer o contraponto e resistir a essa fala, né? Então, a gente ainda está caminhando os nossos direitos que a gente luta ainda são muito básicos, é o direito a existir, direito a andar na rua sem ser agredida, direito a ter acesso ao sistema de saúde, direito a ter um nome, mas de 50 anos para cá a gente está conseguindo pelo menos existir e ocupar espaço que a gente nunca ocupou, né? E eu também me lembro que há 50 anos atrás, quer dizer, eu tenho 51, então, sei lá, vamos pensar que há 35 anos atrás a gente falava GLS, né? E aí de GLS foi para LGBT e agora a gente tem o LGBTQI+. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que significa essa sigla, qual a importância dessa troca, né, do GLS para LGBT, enfim, queria que você falasse um pouco. É um processo, né, natural que conforme a gente vai ganhando visibilidade, a gente quer ter direito ao nome na sigla também, né? Eu, uma mulher trans, então, não estaria abarcada pelo GLS, né? A minha identidade trans só foi incluída na sigla depois, né? E eu acho que é isso, a gente tem que acolher, conforme a gente vai dando visibilidade, conquistando direitos e ouvindo mais pessoas, a gente vai percebendo como esse universo é diverso, como mesmo dentro de uma letrinha dessa sigla existe uma infinita diversidade, né? A vivência de uma mulher trans pode ter infinitos recortes de classe, de gênero. Então eu acho que é o processo de esse símbolo, né, de incluir as letras é o processo de incluir vivências não normativas, né, não heteronormativas e que vai acabar sofrendo as opressões do nosso sistema cis heteronormativo, né? Então
acabar sofrendo os preconceitos comuns a quem experimenta vivências não normativas de sexualidade ou de gênero, né? Eu vou aproveitar que você usou o termo heteronormativo ou heteronormatividade. Vou deixar a indicação de uma leitura muito importante para as pessoas, os jovens e adultos que possam ter interesse em conhecer mais essas questões, né? O livro se chama A Invenção da Heterossexualidade, do Jonathan Ned Katz. Não é um livro tão recente, é um livro dos anos 90, se eu não me engano, ou final dos anos 80, agora eu não anotei, mas eu tenho o livro, e é muito interessante porque, já por falar em preconceito, né, a gente sempre fica pensando como é que as pessoas, em geral, as pessoas se perguntam por que há a diferença. Então, por que haveria homossexuais? Por que haveria pessoas transgêneros, né? E nunca se perguntam por que somos heterossexuais. E esse livro, então, vai contar para a gente como é que a heterossexualidade, a norma heterossexual, ela também foi uma invenção da modernidade, inclusive da humanidade e da modernidade. Então, eu deixo essa indicação e encaminho essa pergunta, né, Júlia? Assim, você sofre muitos preconceitos, por que será? Uma coisa para a gente refletir juntas, Kitty também, por que será que a sociedade é tão preconceituosa? O Brasil é o país que mais mata transexuais, é o campeão. E o país que mais acessa pornografia de conteúdo transexual também, né? Então, o que é que acontece, né, que é tão difícil para as pessoas lidarem com a diversidade sexual? Eu observo, do meu lugar como terapeuta, como psicóloga, como educadora também, eu observo que, sim, nós temos uma geração que hoje tem 14 anos, 16 anos, 13, 10. A gente tem uma geração muito mais flexível em relação a essas questões, que vem sendo chamada da geração das identidades fluidas, né? Onde as normas de gênero e de sexualidade elas são mais fluidas, elas não têm fronteiras rígidas. Então, a gente ouve as meninas dizerem que são de identidade não binária, de sexualidade não binária, ou então são bissexuais, e eu percebo que a possibilidade de experimentar, né? A possibilidade de experimentar hoje para um adolescente, ela é muito mais ampla. Então, um adolescente pode transitar, ele pode hoje, inclusive, experimentar ser de uma sexualidade, de um gênero, e amanhã experimentar ser de outro. Isso vem acontecendo, vem sendo autorizado pela sociedade. Não acho que sejam todos os adolescentes, talvez a gente tivesse que fazer uma pesquisa de classe, inclusive, né? Mas muitos adolescentes estão muito mais tranquilos em relação a essa questão, nesse sentido que a gente está falando. Agora, isso é assustador para os pais, para os professores, é muito assustador. E eu hoje, assim, trabalhando com pais, com professores, eu faço uma escuta desse sofrimento dos adultos frente a essa geração. Eu acompanho pais e professores, grupos de professores, que inclusive estão se esforçando para entender
os filhos, os jovens, os alunos, os sobrinhos e sobrinhas, né? Mas como que ela fala isso? Por que que ele falou isso? Por que que agora ele está com tal roupa e vai usar salto, mas ele é um menino? Então, é muito angustiante também para os adultos, né? Assim, essa desconstrução. Acho que podemos chamar desse modo, né? A desconstrução do gênero, a desconstrução da sexualidade é bastante complicado. E a gente não pode, em relação aos adultos também, pelo menos aqueles que buscam compreender, né? Que procuram auxílio, que procuram leituras, a gente também não pode deixar de ouvi-los e acolhê-los, né? Acolher os pais, acolher os educadores todos que se angustiam. Assim, não é maldade, é uma questão moral e é uma questão emocional também. Não, com certeza. Eu acho interessante isso que você citou, né? Que você falou. Por que será, né? Que é todo esse processo de tentar os desvios das cis heteronormas causam tanta estranheza na sociedade, né? Mas eu acho que essas normas são talvez das normas mais arraigadas na sociedade, né? Quando uma criança nasce, a primeira coisa, antes de nascer, né, na barriga, a pergunta já é menino ou menina, né? Para saber, aí quando vai definir, então é menino, então já vai se esperar um monte de papéis sociais que aquele menino vai ter que cumprir. Se for menina, outros papéis, né? Aí quando nasce já tem que olhar ali o genital para ver aonde que essa criança vai se encaixar, né? Sendo que é uma criança, ela ainda nem sabe, ela só está existindo ali, né? Então é isso, parece que é homem ou mulher, se não é nem homem ou mulher, está confuso ali, então é bisturi, precisa fazer uma intervenção cirúrgica para encaixar, né? Tem até a questão dos intersexos, né, que é a sigla que está inclusa no LGBT, que dá para pensar sobre isso assim, né? São pessoas que biologicamente não estão perfeitamente enquadradas nem em um sexo biológico ou em outro, né? E é isso, então parece que é das coisas mais antigas, mais que a gente tem, né, na nossa história. Quando a gente nasce, a gente já tem que se encaixar perfeitamente num papel. E a partir do momento que a gente vai ouvindo, né, as pessoas trans, gays vão conquistando direitos, vão ganhando visibilidade, a gente percebe que esse universo é bem mais fluido. Não é tão binário como a sociedade queria que fosse, né? No meu caso pessoal, eu também enfrentei todo esse processo. A gente cresce na sociedade preconceituosa, homofóbica, transfóbica. A gente aprende a reproduzir isso desde criança. Então eu tive que primeiro quebrar os meus próprios preconceitos que tinham sido internalizados para conseguir me aceitar e conseguir me entender perfeitamente. Para isso eu precisei de muita leitura, precisei de referências, precisei conversar e trocar com pessoas que também viviam a mesma experiência que eu, até eu me sentir forte e me entender completamente. E aí é claro que se para mim não foi fácil, eu também tenho que entender que para os meus pais, para os meus amigos, para as pessoas que estão em volta, eles também vão precisar de um tempo para desconstruir o que for preciso dentro deles para entender a minha existência, a minha vivência, quem eu sou. Eu acho que é por aí, assim, no meu processo foi isso. Acho que minha principal dificuldade foi das relações familiares, mas que apesar de nunca é fácil, eu ainda me vejo num lugar de privilégio, né? Claro que eu sou uma mulher trans branca, de classe média, e que tem uma família que teve suas dificuldades, mas depois do processo deles, eles me ouviram e me acolheram. Qual a sua idade, Júlia? Eu tenho 36 anos. E uma das formas, a partir do que você se situou e se criou como mulher trans, foi através da arte também, é isso? Com certeza, se não fosse a arte, acho que eu não ia ter força para conseguir existir como eu me vejo. A única forma que é possível existir hoje, eu só consegui pela arte. Eu acho que eu precisava, veio naturalmente, eu sempre me expressei. Acho que minha forma de pensar não é muito linear, é mais lírica, é mais poética, e foi com a música que eu
precisei registrar o meu momento de transição e a música me devolveu isso, me recriando também. Enquanto eu registrava o que eu sentia, eu ia entendendo quem eu era, quem eu de fato sou e a camada que eu quero me tornar. E a música ia me recriando como uma personagem muito mais forte para encarar o que eu precisava encarar, assim, como uma mulher trans. Nasceu a Júlia e nasceu a artista. Por isso que meu disco chama Toda Mulher Nasce Chovendo. Para mim, a chuva foi a metáfora que é o mesmo material passando de um estado físico para outro, assim, né? A essência é a mesma e aí ocorre o transbordamento, a sublimação e a transformação que é a chuva, que causa um escândalo na sociedade. A chuva transforma todo mundo, faz todo mundo se recolher, entender que horas que eu posso sair, que horas que eu não posso. E aí é isso, não tem como. Eu tive que entender o porquê que a minha existência é um escândalo para outras pessoas, entendeu? E tentar transformar esse escândalo numa coisa aceitável e até bonita, assim. Eu queria aproveitar para lembrar, né, que assim como a Júlia, tem muitas outras mulheres trans e homens trans também que têm ocupado esses espaços nas artes, na política, na academia também, para trazer mais próximo de nós esses conceitos que são novos, né? Assim, socialmente falando, é muito recente toda essa inclusão. E aí eu queria aproveitar também para deixar uma dica aqui de um filme que eu acho muito interessante e muito transgressor também. Eu sempre dou uma dica de filme aqui no nosso podcast e gosto muito de escolher filmes nacionais, né? Ou filmes que não são tão do mainstream, assim, que estão um pouco fora desse catálogo Netflix, enfim. O Bicha Travesti é um filme que foi lançado recentemente, ele é de 2018. Foi roteirizado e dirigido pelo Kiko Goifman e pela Cláudia Priscila, com a coautoria da Linda Quebrada, que também assina o roteiro e a direção. E, na verdade, ela mostra um pouco como é esse universo trans, trazendo uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Porque ela vai e traz essa realidade da periferia. O que é ser trans, negra e pobre? É um filme que desconstrói muitas coisas e vale muito a pena ver. A Lin também canta e tem um show todo performático, assim como você, Ju. Está na plataforma Google Play, dá para assistir lá, dá para alugar, acho que é R$ 6,90, se eu não me engano. Então fica aí a dica de hoje. Sim, a Linha é uma referência, me inspira muito. Aproveito para reiterar a indicação do livro A Invenção da Heterossexualidade, 1996, e vou deixar 3 filmes que eu acho muito interessante. Entendo que esses filmes podem colaborar muito com os educadores. Sempre estou pensando, né, na possibilidade que a arte traz para o ser humano de abertura, de compreensão, de empatia. E eu acho que a sua música traz isso, Júlia, né? Essa possibilidade. E eu acho que esses 3 filmes, o Girl, que é de 2018, é um filme belga, é um filme premiado e está no Netflix. É um filme muito interessante que conta a história de uma garota, uma adolescente transexual que quer ser bailarina. Muito interessante. O Tomboy, que é um filme mais antigo, eu me lembro de ter visto várias vezes, filme premiado também, francês, de 2011, que é a história de uma criança, um menino, na verdade é uma criança, uma menina, que vai se identificando com o gênero masculino e como que este menino sofre, ele nem é adolescente ainda, é um menino, e como que a família vai lidando com essa questão. Um filme muito bonito, muito, muito, muito recomendo, o Tomboy. E o último filme, que eu acho que abre um pouquinho mais
para a gente discutir, que é de 2019, é bem recente, que é o Boy Erased. É um filme americano que traz a experiência de um rapaz que é obrigado pela família a frequentar uma instituição de correção da sexualidade, né? É um rapaz homossexual e então o filme circula bastante nas discussões do campo da psicologia, da psiquiatria e da sociologia também, porque apresenta para a gente toda a discussão da chamada cura gay, que é a tentativa de transformar alguém em outra pessoa. Esse absurdo. E o que é que isso pode ocasionar? Né? Nós temos uma conduta ética na psicologia, através do Conselho de Psicologia, muito claro, desde 99, mas que foi objeto de questionamento judicial recentemente, e nós ganhamos, nós psicólogos, representados pelo Conselho, a resolução 0199 ela é mantida, e ela diz que ela orienta os psicólogos sobre essa questão. Não é permitido no Brasil nenhum método, nenhuma terapia visando modificar a orientação sexual de uma pessoa. Orientação sexual, para quem não sabe, é o desejo, diz respeito ao desejo. Eu, mulher, posso desejar uma outra mulher. Se eu desejar me envolver amorosamente e sexualmente, me sinto atraída por uma outra mulher, isso significa que eu tenho uma orientação de sexualidade homossexual. Se eu me sinto atraída por um homem sexualmente e amorosamente, eu sou então de orientação heterossexual. Só para esclarecer, né, algumas coisas que às vezes as pessoas ainda não sabem. Então não é permitido no Brasil esse tipo de abordagem de terapia corretiva. E o filme trata disso, o quanto que esse tipo de método, ou não sei muito bem, né? É uma violência, na verdade. Não tem amparo científico para isso e pode levar a pessoa, né, o sujeito, ao suicídio, inclusive. Então, é complicado isso, né, Júlia? Não sei se você viu esse filme ou acompanhou essa discussão da cura gay, que retornou nos últimos anos, né, de 2015, 2016 especialmente, voltou essa discussão. Sim, essa discussão vai e volta, né? Mas a doença, na verdade, é a homofobia, né? A doença é o preconceito. Acho que ninguém aqui, eu tô nas minhas plenas condições de faculdades mentais e eu não preciso de cura, eu preciso de compreensão, respeito e acolhimento. Perfeito. Vou deixar mais alguns livros, inclusive, já que você trouxe, nós estamos falando do campo da psicologia, né? E essa discussão sobre transgênero, transexualidade, eu vou deixar duas pesquisadoras que, para quem tiver interesse, para quem é educador ou para quem apenas tem curiosidade, quer entender mais o assunto, então vocês podem procurar a Berenice Bento. Ela tem vários livros. Um deles se chama O que é Transsexualidade. E uma outra referência, principalmente em termos do comportamento e dos termos e dos conceitos, é a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e que tem vários livros. Um deles é um manual sobre conceitos e termos. O livro se chama Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos. E para quem é da área de educação ainda, trabalha em escola, o nome muito interessante é a Guacira Lopes Louro. Ela tem muitos livros sobre
a escola, o contexto escolar e como trabalhar a questão da diversidade dentro da escola. É uma referência muito importante. Não poderia deixar de contar para vocês, né, que eu também estou, então, participando de um livro que foi lançado agora. Redigi um dos capítulos desse livro, e esse capítulo é sobre gênero, se chama Psicodrama e Gênero, Corpos em Trânsito, e o nome do livro é Por uma Vida Espontânea e Criadora, Psicodrama e Política. Então, é um livro que eu participei com vários colegas, cada capítulo trata de um tema, e esse é um tema que eu venho pesquisando há muitos anos, e aí este é o capítulo do livro sobre gênero, que eu faço essa discussão das identidades fluidas, como a gente está chamando hoje. Eu queria aproveitar, então, para indicar também um livro que eu ainda não terminei, eu estou lendo. É o livro do Paul Preciado. O livro chama Testo Junk, e ele conta nesse livro o processo de transição, mas ele conta um processo químico mesmo, como é que é essa questão dos medicamentos, como é que ele sente o corpo. É um livro muito interessante porque ele coloca o próprio corpo como o objeto dessa análise científica. Mas é muito interessante acompanhar, é quase um diário desse processo de transição. Então, fica a dica aí também. E eu queria sugerir da gente encerrar hoje com a música da Júlia. O que você acha, Andréa? Creio que sim, necessariamente. Então, eu queria aproveitar, agradecer a presença da Júlia. Muito obrigada, foi muito gostoso conversar com você. Agradecer a Andréa, companheira aí dessas quinzenas de podcast, de gravação de podcast. E até a próxima. Eu que agradeço o convite. Muito bom conversar com vocês. Obrigado, Andréia. Andréia, amiga, também acompanhou de perto todo o meu processo. E bom também te reencontrar, Kitty. Ok, gente. Vamos terminar então com uma música da Jupati, brindando esse encontro caloroso, afetivo. Eu estou emocionada. Então, até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo. Ao acordar, eu me deparo, tudo estranho, tudo mudado. Ao acordar, eu me deparo, tudo estranho, tudo ao contrário. Se não tivessem todos surdos, me salivava pela guerra até me dissolver. Se a gente fosse além do sopro, ainda te amo, mas é só pra desobedecer. Vejo pessoas, janelas e cordas antes do sim ou não. Pecados à venda, até fazer humanamente humano ser a religião. E quem paga pecado não vende histórias, até que os amores se decomponham na liquidação dos corpos. Eu sou a primeira venda. Me entenda quando eu procuro me rodear das pessoas mais soltas. Quem me pregava na cruz hoje me veste suas roupas. Essa cidade tá contaminada, então vamos fugir. Naquele planeta a gente se suportava tão bem. E vai que um dia eu apareça no seu futuro jogando um pense bem. Suspeite de quem não passa pano nem no chão da memória dos seus quintais. Não passa pano nem no chão da memória dos seus quintais. Não passa pano nem no chão da memória dos seus quintais. Não passa pano nem no chão da memória dos seus quintais. Ao acordar, eu me deparo, tudo estranho,
tudo mudado. Ao acordar, eu me deparo, tudo estranho, tudo ao contrário. E se eu não fosse tão entregue? E se eu sonhar em outra língua, quem vai traduzir? Se me acordasse em outros corpos? Ainda te amo, mas é só pra você desmentir. Vejo pessoas, janelas e cordas antes do sim ou não. Pecados à venda, até fazer humanamente humano ser a religião. Até fazer humanamente humano ser a religião.